Agora nós vamos desvendar um mistério no mundo dos negócios, no mundo do varejo brasileiro. As lojas 100 se mantêm firme desde a sua fundação em 1952 na valorização do comércio presencial. Do consumidor que vai até a loja, faz a sua compra, é bem atendido, busca o seu produto e paga no balcão. As lojas 100 descartam, por enquanto, planos para ingressar no comércio eletrônico. E para falar do segredo do sucesso desse grande negócio, que tem como foco, inclusive, a expansão de lojas físicas, eu tenho o prazer em receber nos estúdios da Jovem Pan News o superintendente das lojas 100, José Domingos Alves. Domingos, um prazer recebê-lo aqui no Business. Eu que agradeço pelo convite e para mim é uma grande honra estar aqui com você. Domingos, para começar essa pergunta, para essa entrevista, eu gostaria de falar o seguinte: os concorrentes de vocês só falam nos planos do digital. Em comércio eletrônico, vocês estão na contramão, vocês focam nas lojas físicas, mas com um diferencial. Enquanto este semestre muitos caíram com lucros, caíram os lucros até em 90%, vocês cresceram. Qual que é o segredo disso? O segredo é fazer bem feito, simples, todos os dias. Como você falou muito bem, no início das nossas atividades não existia internet e nós aprendemos a fazer isso muito bem ao longo do tempo. Então a gente valoriza muito a presença do consumidor dentro da nossa loja. Não somos contra a internet, estamos atentos à internet, acompanhamos diariamente como que está o mercado da internet, estamos preparados para entrar na internet quando a gente achar que é necessário. Porém, o segredo é isso que eu te falei, é trabalhar simples, o básico, muito bem feito, valorizando as pessoas que compram e as pessoas que vendem. Então, quando você trabalha com loja física e você cria um ambiente favorável para quem compra e para quem vende, só tem que dar certo. Então, o básico é isso, mas no decorrer da conversa nós vamos entender um pouco mais. Vocês têm quantas lojas e em quais estados hoje? Hoje nós operamos em 4 estados, Paraná, Minas, Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, que é a maior quantidade de lojas que nós temos. Tem uma coisa, um fato muito curioso que a gente estava conversando, inclusive, é sobre a formação dos profissionais das lojas 100. As lojas 100 têm cerca de 11 mil, né? 11 mil. Cerca não, tem 11 mil funcionários trabalhando todos os dias nas lojas 100. Agora, não tem vaga de gerente. Vocês não colocam vaga de gerente, não, né? Não. Me fala um pouco sobre a formação dos profissionais das lojas 100. Bom, desde o início, a empresa ela criou uma ideia de negócio e entre essas ideias era formar as pessoas para levar a filosofia da empresa, os valores, da forma que a empresa entende que tem que fazer o varejo. A partir daí começou a formar-se os profissionais dentro da empresa. Então a gente não contrata ninguém para ocupar cargo de comando na empresa. Todo o nosso pessoal é formado dentro da nossa empresa. Passa por todo um processo, ele pode começar como vendedor, qualquer função, não importa. Desde que ele tenha as características necessárias para ser um líder, que ele entenda os valores da empresa profundamente, pratique os valores da empresa, esse profissional ele é olhado de forma diferente e nós começamos a gerar para ele oportunidades para que ele se desenvolva e atenda aí amanhã depois um cargo de comando. Domingos, quando você fala em liderança, esse é um ponto que todas as empresas no mundo têm focado, né? A gente busca profissionais que tenham aptidões para a liderança. Para você, o que é ser um líder? Como é que você olha um profissional e fala assim, eu acho que ele tem chance de virar um líder na minha empresa? Em primeiro lugar, o líder ele tem que gostar de pessoas. A partir do momento que ele é um líder, se ele não gostar de pessoa, ele não consegue transformar isso em resultado. Ele tem que ter gana e vontade de vencer. Ele não pode ter medo de errar. Ele tem que ter vontade de ir lá e fazer. A partir do momento que o líder gosta de pessoa, ele consegue transmitir essa vontade, esse desejo de fazer resultado para o seu grupo de profissionais, ele já começa a ter um passo muito longo na sua carreira. Evidentemente, ter a capacidade de administrar estresse, saber vender os valores da empresa, prometer e cumprir é o básico, tem que ser honesto nas suas atitudes. O que ele promete para a equipe, ele tem que fazer, ele tem que ser exemplo. O exemplo dele tem que ser muito maior do que as palavras. Então, a partir do momento que ele tem essa cultura dentro dele, dentro da nossa empresa, tem dado muito certo. Que esse é um caso brasileiro mesmo, né? Uma empresa
tão grande do porte das lojas 100 que não tem o comércio eletrônico. Agora, como é que foi, a minha dúvida, em 2020, quando diversas lojas, diversas cidades do Brasil e do mundo, né, se fecharam o comércio, como é que vocês sobreviveram, porque vocês não tinham comércio eletrônico? Sensacional essa pergunta. Quando aconteceu isso, pessoal, agora a loja 100 vai sentir falta do comércio eletrônico. Mas ao longo do tempo nós nos preparamos para momentos difíceis. A empresa está muito bem estruturada financeiramente pelas medidas que ela tomou ao longo do tempo. Ficamos 70 dias sem fazer uma venda sequer. Todos os nossos funcionários, 11 mil, foram para casa. Honramos rigorosamente o salário deles, damos tranquilidade do emprego, não mandamos ninguém embora. Além disso também, a nossa venda, 70% do que nós vendemos é pago no carnezinho, no caixa da loja. Nós falamos para os clientes, fique em casa, não se preocupe com o pagamento. Assim que a loja abrir, você vem e nos pague. Demorou 70 dias. Quando abriu as lojas, nós fomos para a mídia e falamos o seguinte, fique tranquilo, tenha calma, não vem pagar já, vem aos poucos, não queremos aglomerações na loja. Demos mais 60 dias para pessoas pagarem sem nenhuma correção. Isso deu aí a população que não era cliente nosso passou a nos procurar. Peraí, essa empresa é diferente. Todo mundo recebendo, batendo na sua porta e nós dizendo para as pessoas, fiquem em casa, já que é para ficar, né? E nós vamos colaborar para que você não tenha que enfrentar um banco, uma fila de um banco, de uma casa lotérica para fazer os pagamentos. Ô Domingos, você falou sobre o público das lojas 100 que gosta de ir no balcão, ali no caixa, com o seu carnê, né? Sim. Que compra e está ali com o seu carnezinho. Queria entender quem são essas pessoas, quem é o público das lojas 100? Então, é outra coisa, né? Também fora de moda, carnezinho, né? Principalmente a cartão de crédito e tudo mais, quando a gente fala isso... Não, você tem que falar isso, porque às vezes porque existe um Brasil aí que a gente precisa desbravar, né? Porque as pessoas, tem muita gente realmente que vai lá e não tenho dúvida. Além disso, sabe o que acontece? Como nós somos uma empresa bem estruturada, a gente consegue facilitar para as pessoas, com a taxa de juros nossa na média é a metade do que se cobra no mercado. Então, a pessoa que compra conosco, ela tem a facilidade, além de pagar um carnezinho, uma taxa de juros muito inferior do que o mercado cobra. Isso é atrativo, né? Facilidade em fazer o crédito. Nós entendemos, nós sabemos do nosso público, nós conhecemos o nosso público, que é a classe B, a classe C e a classe D. Deixa o seu cartão para você usar para outras finalidades. Vem cá, usa o nosso crédito, que é super fácil. E tem um detalhe, mais importante ainda, quando esse consumidor atrasa uma parcela, no momento mais difícil, o que nós fazemos? A gente cobra apenas 1% de juro ao mês no atraso. Ou seja, é quase nada. É para dizer o seguinte, fique tranquilo, você está seguro, você comprou aqui, o momento está difícil, nós vamos facilitar para você, não vamos prejudicar, cobrar um pouco mais de juros em cima disso. E agora eu queria que você focasse, Domingos, sobre a história do grupo das lojas 100, né? Como é que começou isso? Começou com uma loja de bicicletas, de venda de bicicletas, é isso? Exatamente. Começou com uma bicicletaria, conserto de bicicleta, né? Nós estamos vendo aí. Inclusive aí tá. Essa foi a primeira loja? Essa acho que já foi a segunda, né? Deu uma melhoradinha. Aqui já passa uma transição quando a empresa começou a vender alguns eletroportáteis, começou a vender alguns bicicletas. Ela entendeu que seria muito mais promissor vender do que consertar. Porém, o começo não foi tão simples assim. A empresa não tinha capital de giro. Ela tinha capital de giro para abrir uma oficina de bicicleta e não uma loja para vender bicicleta. Então ela não tinha capital de giro. O fundador foi o seu Remígio, junto com o seu Giacomo, que é um dos filhos. Mas logo em seguida chegou o seu Natálio, que é um outro filho diretor, que é um proprietário da empresa. E eles começaram, na época, por falta de capital de giros, eles começaram a captar dinheiro dos moradores. Naquela época as pessoas guardavam dinheiro em casa. Não tinham o hábito de aplicar. Né? Não ia ao banco, não né? Banco guardava. E tudo mais. Era seguro, podia guardar, né? E eles começaram a captar esse dinheiro do mercado e pagar um juro para as pessoas. E virou até meio de renda para as pessoas. E com isso ele conseguiu fazer um capital de giro, conseguiu comprar um pouco mais, com valores melhores, né? Um pouco mais da indústria, diretamente da indústria, porque eles compravam de lojista para revender. E a empresa foi ganhando corpo e foi entendendo que a importância de você capitalizar, guardar, daria a ela uma sustentação, e aos poucos ela foi crescendo, se desenvolvendo. Vamos dar um pulinho aqui. Em 1965 foi quando ela abriu a primeira filial. Aí ela já estava criando, mas não era a loja 100.
se chamava Remígio Della Vecchia. O nome do fundador. O nome do fundador. Entendi. Em 1974, já com 4 filiais, ela entendeu que o nome era muito pessoal e muito local. E ela tinha o interesse de fazer uma rede. De multiplicar. Exatamente. E criou-se, expandir. E criou-se um concurso. E uma moradora da cidade de Indaiatuba deu o nome de CEM, que significa Centro de Eletroimóveis. Sensacional. E foi uma moradora, então, que colocou. E na época ela foi premiada com uma TV a cores, que era uma raridade. Sensação, exatamente. Agora, você estava contando para mim talvez um dos segredos aí do sucesso da Loja 100 nesse começo, né? Que é o fato de todo o lucro no passado, eu acho que até hoje é isso, você me confirma, 10% do que as lojas 100 ganhavam iam para os acionistas e 90% ia para reinvestir nos negócios das lojas 100 e principalmente expandir lojas físicas pelos estados brasileiros. Esse é uma filosofia que existe até hoje? Até hoje. Aliás, nós temos uma família, que são os proprietários da empresa, que levam uma vida muito simples. Eles são trabalhadores até hoje, todos os dias estão na empresa, atuante. Tem uma segunda geração chegando, também com a mesma filosofia de trabalho, que são muito dedicados. É uma empresa que ela tem um objetivo de longa vida. Ela não é uma empresa que visa o momento. Então, todo o lucro que a empresa tem, apenas 10%, como você bem falou, é repassado aos acionistas, que são os donos da empresa. Os 90% é reinvestido na empresa. E nós temos um diferencial, que as nossas lojas são prédio próprio. Né? Vocês não alugam nada, né? Tivemos uma experiência de alugar 2, 3 lojas aí, mas viu que não é um bom negócio no nosso formato. Sim. Que todo mundo acha que imobilizar dinheiro para abrir loja com prédio próprio não é um bom negócio. Não é o nosso caso, porque a nossa empresa, ela cresceu com esse formato. Então ela foi se incorporando com esse formato. Hoje nós temos uma empresa que é faz parte do grupo, que cuida dos nossos imóveis, e aluga para nós, para a loja 100. Então nós temos hoje rentabilidade, nós temos ganho hoje com os aluguéis para o próprio grupo, que nós iríamos pagar para terceiro, e com esse dinheiro nós abrimos novas lojas. Então nós não tiramos dinheiro do nosso negócio para abrir novas lojas. Então nós temos condições de fazer isso. E também somos autossuficientes em financiar o nosso crediário. Todo o nosso financiamento é bancado pela nossa empresa. Então nós não temos terceiro envolvido no nosso negócio também na parte financeira. E agora, Domingos, você está confiante com o Natal deste ano? Virão boas vendas? Olha, a gente que é do varejo sempre está confiante, a gente sempre pensa positivo. É lógico que a gente está acompanhando tudo que está acontecendo no mercado, mas normalmente quando o ano é um pouco difícil, dezembro se torna melhor. Então nós esperamos realmente que esse ano seja melhor do que foi o ano passado, próximo do que foi 2019. Não tem mais falta, o ano passado teve muita falta de produto. Os fornecedores estavam se reestruturando. Não, agora tem produto, fizemos grandes negociações com a indústria, estamos bem abastecidos, estamos com excelentes preços e condições para poder enfrentar esse dezembro, ou proporcionar para os nossos consumidores essas promoções. Então estamos confiantes sim que teremos um dezembro. E para 2022, virão novas lojas? Vocês vão entrar no comércio eletrônico? A pergunta de muitos concorrentes, inclusive, estão querendo saber. Olha, nós, que eu já disse, nós estamos preparados para entrar. Se decidir, vocês estão... Nós temos um pensamento um pouco diferente, vamos entrar diferente, como sempre. Se prepare, quando a gente entrar, a gente vai ter coisa diferente para apresentar aí. Vamos continuar crescendo, como sempre fizemos. Lá nós temos uma frase que eu uso muito, que eu falo bastante lá dentro. Nós temos 2 momentos que a gente trabalha muito na empresa. No momento que está difícil, a gente trabalha muito para superar as dificuldades. E quando está aquecido, a gente trabalha muito para aproveitar o momento. Então, esse é o momento agora de trabalhar muito para passar essas dificuldades, mas nós não recuamos. A gente não é aquela empresa que faz aquele investimento maluco de crescer muito, mas também a gente não recua. Então, a tendência é se manter num crescimento de 10 a 12 lojas aí no próximo ano. Só reforçando em termos de investimento, acabamos de fazer um centro de distribuição ao lado do que nós já temos, um investimento aí altíssimo, tudo com recurso próprio. São 116 mil metros quadrados que nós acabamos de construir, moderno, última geração de depósito que você possa ter no mundo, nós temos hoje lá, para que seja mais rápido. Aí você está vendo as imagens aí onde nós construímos.
o nosso novo centro de distribuição. Então, assim, acreditando no país... Esse centro de distribuição para abastecer as lojas Hoje nós temos capacidade para abastecer 600 lojas com esse novo centro de distribuição. Então, nós estamos nos preparando. Se for vender pela internet, já tem aonde... Já tem, exatamente. Já está preparado. Tem uma estrutura aí preparada. E também... Deixa eu uma curiosidade agora. Vocês nunca tiveram o interesse de outros para compra? O interesse de um grupo estrangeiro, o grupo brasileiro? O grupo brasileiro nem tenta. Eles sabem que a gente não vende, né? Eles nem pensam em mandar proposta. Não. Mas fundos, sim. Volta e meia aparece os fundos lá querendo fazer negócio, querendo comprar empresa, mas numa condição, desde que se mantenha os administradores da empresa, desde que a família continue no negócio. Entendi. Né? E a empresa, nós não estamos na Bolsa de Valores, nós não estamos, como você me citou bastante vezes, não estamos na internet. A nossa empresa, ela tem assim, o DNA de fazer simples, sem buscar alternativas externas. E por quê? Porque ela quer manter dono do negócio, seguindo o seu padrão e da forma que tem dado certo. É importante dizer o seguinte, essa empresa dá resultado há décadas. Eu estou na empresa há 35 anos, eu nunca vi essa empresa dar prejuízo. Os nossos balanços são todos eles muito bem linear, não existe... É um grande caso brasileiro, incrível mesmo, viu? E é bom a gente aqui no Business trazer esses casos curiosos, esses casos, é impressionante, realmente, casos de sucesso. Parabéns aí, parabéns à família, parabéns a você, Domingos, que começou como vendedor, galgou várias posições dentro, hoje é uma das maiores lideranças da Loja 100. Parabéns. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Business.